noite, amigos da Casa Espírita Consciência e Vida. Boa noite a todos que nos ouvem hoje. Esse encontro deveria ser presencial, mas por estarmos ainda numa fase de distanciamento, não foi possível, né? E agradecer termos ainda esse meio de comunicação, né? Esse canal para nos mantermos conectados. A palestra de hoje, a fala de hoje é sobre o médico Jesus. Ela é baseada no livro de José Carlos de Luca, né? Esse livro aqui, O Médico Jesus. E eu escolhi 10 dicas para enfrentarmos a doença. A gente sabe que a doença ela é resultante de um desequilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do não saber lidar muitas vezes com determinadas situações que nos surgem na vida, que a doença ela não é de uma hora para outra, ela é um processo, né, que adquirimos por força de hábitos, de sentimentos, de emoções, de tantas coisas que nós vamos trazendo durante a vida. E dependendo da postura, dependendo de como nos posicione em relação à doença, nós podemos acelerar ou retardar o processo de cura. Então, com base nesse livro, com base nos ensinamentos do Evangelho, com base nos exemplos nos dados por Jesus, eu separei 10 dicas, né, para esse enfrentamento. É óbvio, né, que não se esgota aí. Jesus foi o médico dos médicos, é responsável, né? Foi e é responsável por muitas curas, e os seus ensinamentos não se esgotam em 10 tópicos, né? É muito mais extenso, é infinito, né? Se nós formos numerar. Mas eu escolhi 10 que eu acho que são principais de postura em relação à vida, em relação a esses momentos difíceis, principalmente quando a gente tem que lidar com alguma dor ou com alguma doença. A ordem escolhida também não está em ordem de importância, não foi por importância, né? São apenas 10 ensinamentos. O primeiro deles, o número 1, é a mudança de rumo, né? A gente mudar a nossa forma de agir, as nossas atitudes. Tem uma frase de Emmanuel, do livro Fonte Vida, que eu coloquei nesse primeiro slide, que ele diz: se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Então, quando a gente está no lugar que não nos faz bem, quando a gente está no lugar que nos desagrada, nos provoca algum sofrimento, o que é que a gente faz? Qual é a solução mais lógica? É deixarmos esse lugar, né? A doença ela é um aviso de que estamos em um caminho errado. Esse caminho se chama desequilíbrio. Então, por isso, não vai haver uma cura verdadeira se não houver uma mudança de estrada, se não houver uma mudança de rumo. Desacelerar, fazer uma parada, refletir sobre os nossos atos e os caminhos que estamos escolhendo desde então. É nos conscientizarmos das escolhas que temos feito e das escolhas que vamos fazer a partir de hoje. Vamos continuar repetindo as mesmas escolhas, vamos continuar tendo as mesmas práticas que estão nos levando para esse momento de doença, de dor, de sofrimento, ou vamos mudar, ou vamos tentar fazer diferente a partir de agora, né? Nunca é tarde para a gente mudar de caminho. A doença vem como um sinal e a gente precisa interpretar esse sinal e a partir daí mudar a nossa estrada, né? Mudar as nossas atitudes, os nossos hábitos, fazer diferente. Essa é a primeira dica, né, para a gente poder enfrentar e buscar um processo de melhora. A dica 2, está no segundo slide,
é entender a doença como pedagógica. Entender que a doença vem nos dizer algo e nos ensinar algo, né? Eu coloquei no slide uma frase de Emmanuel, do livro Fonte de Vida também, em que ele diz: lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre, a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Então não se pode pensar, quando enfrentamos uma dor, enfrentamos uma doença, que Deus está nos punindo, que aquilo é um castigo, que aquilo é uma maldade, né? Por que comigo? O que eu fiz para merecer? A doença é um caminho que pode nos levar a uma vida mais saudável e feliz. Para isso, a gente precisa entender a doença como um sinal, a doença como um aviso, né? Como algo que está nos ensinando. Quando a gente entende, fica mais fácil enfrentar. É como se fosse uma mensagem, uma informação. Agora, o desafio é descobrir o motivo pelo qual você precisou adoecer. Pode ser que você esteja odiando o emprego, pode ser que você esteja morando num lugar que você não gosta e que está lhe trazendo um estresse, pode ser um relacionamento que não está lhe trazendo felicidade, pode ser a dificuldade na educação dos filhos ou lidar com as pessoas no trabalho, enfim. A doença está lhe dizendo que algo em você não está legal e que precisa de mudança, né? A gente precisa então entender esse sinal e ver a doença como uma mensageira, tentando nos ensinar algo, né? Curar é cuidado. A doença chegou para dizer que algo está precisando de cuidado, que precisamos ter um olhar diferenciado para algo que está nos acontecendo, né? E talvez voltarmos àquela primeira dica de, identificando, mudarmos a nossa estrada, mudarmos o nosso rumo. Terceira dica, tá? Você é o remédio. A cura é de dentro para fora. Nesse terceiro slide, eu coloquei uma frase do Deepak Chopra, do livro Caminho da Cura. Ele fala: viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. Então, grande parte do nosso sofrimento foi criado por nós. Foi uma escolha nossa. A doença não é repentina. Ninguém dorme são e acorda depressivo, ou ninguém vai para a cama com saúde e acorda doente. A doença, ela vem de um processo resultante desse desequilíbrio de emoções, desse desequilíbrio de sentimentos, de atitudes nossas durante a vida, né, que vai acumulando. É como se a gente cometesse pequenos suicídios no nosso dia a dia. Então, o que hoje nos acontece de bom ou ruim é o resultado de ações que foram se acumulando durante o tempo. E você é o remédio ou o seu veneno. Você é o seu bem ou o seu mal. Quais os sentimentos você tem experimentado e você tem cultivado? Porque todos nós sentimos raiva, sentimos ciúme, sentimos frustração, sentimos ressentimento, sentimos alegria, tristeza. Mas o que a gente cultiva desse sentimento? O que é que a gente guarda? Será que não é muita raiva que a gente guarda, muita mágoa que a gente guarda que resultou nisso, né? Muito ressentimento, muita tristeza, né? O que é que você está alimentando dentro de você? Dependendo do que você esteja alimentando, você pode se curar ou não, né? Pode ser o seu remédio
e depende única e exclusivamente da gente. A gente precisa sentir amor, a gente precisa sentir alegria, a gente precisa sentir bondade, perdão, paz. Não que a gente não vá sentir tristeza, raiva, não, a gente sente. Mas a gente precisa não cultivar, a gente precisa sentir e deixar passar. E cultivar e substituir por sentimentos bons, né? A cura ela é um processo de regresso ao seu estado natural, à sua essência divina. Jesus dizia, né? Brilhe a vossa luz. Será que estamos permitindo que essa luz brilhe? Que essa luz nossa interna brilhe ou não, né? Estamos apagando cada dia mais. Então não pode haver uma intervenção espiritual sem que haja primeiro uma mudança nossa, uma transformação de nossa consciência. A gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito, né? É uma busca, é uma escolha e uma busca nossa. Quarta dica, fique em paz. No quarto slide eu trago uma frase também do Emmanuel que diz o seguinte: cair em culpa demanda humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É uma mensagem do livro Pensamento e Vida. Então nós precisamos nos sentir em paz com a gente. Precisamos nos reconciliar. Não se alcança ou não se consegue a saúde sentindo e cultivando culpa. A culpa é um mal, né? É uma espécie de condenação. E Jesus sempre pregou que nós não devemos julgar ninguém por nada. Pede para darmos a outra face, a face do perdão, a face do amor. Quantas vezes em momentos de cura Jesus dizia, né? Segue e não peques mais, siga e não erre mais. Né? Então não tem por que cultivarmos esse sentimento de culpa por algo que já aconteceu, algo que já passou. A gente precisa se perdoar, se corrigir, reparar algo mal que a gente tenha feito, do que ficar se punindo por algo que fizemos. Quinta dica, prove o amor. No quinto slide, eu trouxe uma frase de Joana de Ângeles, do livro Desperte e Seja Feliz, em que ela diz: a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. É um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Então, curar-se é um ato de amor, é um ato de amor profundo. Amar faz com que nossas células vibrem em harmonia. E onde há harmonia, a doença não chega, não se faz presente, né? É o que a gente falou lá no início, do desequilíbrio dos sentimentos, do desequilíbrio das emoções. Então, se a gente consegue nos harmonizarmos, não tem espaço para a doença. Será que a gente tem se permitido amar? Será que a gente tem cuidado da gente? Né? A gente sabe que determinados hábitos são ruins. Será que a gente evita esses hábitos ou deixa pra lá, né? Fiz isso até hoje, por que é que eu vou mudar? Né? Eu poderia listar diversos aqui, né? Que a gente sabe de vícios e de hábitos que são destrutivos. Será que a gente evita, né, esse tipo de... E eu falo isso, essa questão do evitar determinados vícios, determinados comportamentos que não são saudáveis, como uma prova de amor a gente, né? Por exemplo, a gente ama tanto um filho, a gente não permite que o filho experimente ou viva algo que não lhe faz bem. Por que a gente faz isso com a gente, né?
Jesus experimentou amor em todos os lances da sua vida, em momentos mais aflitivos. Ele não foi só um teórico do amor, né? Ele se tornou o guia espiritual da humanidade, nos indicando que amando seríamos felizes. Então a gente precisa não só amar o próximo, mas nos amarmos também. E esse amor é cuidado, né? Cuidado com a nossa alimentação, cuidado com o que a gente pensa, cuidado com o que a gente come, cuidado com o que a gente vê, cuidado com o que a gente ouve, cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, com quem a gente se relaciona, né? É um cuidado no sentido geral, né? De tudo que a gente experimenta na nossa vida. Sexta dica: não reclamar, sem reclamações. No sexto slide eu trouxe uma frase do irmão José, do livro De Ânimo Firme, em que ele diz: se disseres ante um problema que surge, isso não é nada, de fato o problema será nada. Pode ser que seja alguma coisa, mas gradativamente se reduzirá de tamanho e complexidade. Então precisamos aceitar a doença sem cair no desespero, na revolta, porque isso é a pior coisa para quem está doente. Ninguém consegue mudar algo que não aceita, né? Então a gente precisa aceitar, entender o seu caráter pedagógico como um aviso, buscar um autoconhecimento para entender por que aquilo está acontecendo, o que é que está sinalizando, mudar de atitude, mudar o rumo, provar o amor, perceber se você está se cuidando, né? Se a gente fica reclamando, a gente perde tempo, porque não vai adiantar. Porque isso aconteceu comigo, o que é que eu fiz para merecer, né? Jesus, oh Deus, porque... Né? Tem pessoas que e aí, como é que você tá? Tô mal, hoje isso, hoje aquilo. Isso não vai solucionar. Pelo contrário, essa energia negativa não ajuda no processo de cura. Então não adianta você ficar brigando com essa situação. Você tem que fazer as pazes, enfrentar, aceitar, né? A reclamação é energia negativa. Ela faz crescer justamente o que nos incomoda. Dizem que reclamar é clamar duas vezes, né? É você pedir algo duas vezes. Então, você ressalta aquilo que está lhe incomodando, aquele sentimento, aquela dor, aquela situação. Quando Jesus se deparou com um paralítico junto ao poço de Betesda, indagou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. Ele respondeu afirmativamente. Mas o paralítico começou a fazer um monte de reclamações a respeito das pessoas que não o ajudavam a entrar no poço, cujas águas eram tidas como milagrosas. Jesus não falou nada, não deu uma palavra sequer, apresentou-se ao enfermo um roteiro para a cura e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te, toma a tua cama e anda. O sentido desse levantar é sair desse vitimismo, é sair dessa reclamação, é assumir o controle da doença e não deixar ser controlado por ela, não deixar ser dominado por ela, né? Andar é o convite que ele faz para a gente seguir adiante. Levanta, toma a cama, toma as rédeas da situação, levanta e segue, né? Avança, vamos fazer as mudanças necessárias para que haja uma cura ou para que você viva bem, você esteja bem, né? Então, é uma dica e algo muito importante que Jesus sempre nos ensinou, apesar de tudo que ele vivenciou no tempo que esteve encarnado, todos os sofrimentos dele, ele nunca reclamou, né? Você não vê trechos nem escritos de palavras de lamentações ou reclamações dele, né? Pelo contrário, ele seguia amando, perdoando, né? Então acho que é um dos ensinamentos que fica aí como dica para enfrentarmos esses momentos difíceis que
que vivemos, né, em algum momento da vida. 7ª dica, tá? Autoconhecimento. Eu trouxe aí uma pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 919, em que perguntam aos espíritos, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de se resistir à atração do mal? E aí ele responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então aproveita a enfermidade, aproveita essa doença para observar o que seu inconsciente está expressando no corpo físico. Né? Quais são as emoções e quais são os sentimentos que você está carregando que podem estar influenciando no surgimento dessa doença, né? Hoje em dia, infelizmente, a medicina se interessa muito mais pela doença do que pelo doente. É muito mais fácil medicar do que entender a causa, né? Então, quando você vai, por exemplo, no médico e você diz, eu tô com aperto, uma dor no coração, né? Ele não vai lhe perguntar, você tá triste, né? Você guarda mágoa, você tem algum rancor? Como é que tá suas emoções? Como é que estão suas emoções? Como é que estão seus sentimentos? Não, é muito mais fácil prescrever um remédio. E nós sabemos que são os nossos pensamentos, que são os nossos hábitos que criaram o nosso corpo de agora, né? O que estamos vivenciando hoje. Então a gente precisa se observar, né? Fazer uma endoscopia espiritual, conversa com a doença, o que é que ela quer te mostrar, o que é que ela quer te ensinar, né? A gente lembra um pouco da história de Saulo de Tarso, quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco, e aí naquele momento em que ele fica envolvido, cai em terra, perde a visão durante 3 dias e ele se renova, né? A doença muitas vezes nos põe no chão, nos deixa cego, para que a gente possa se despertar, para que a gente possa acordar. A cegueira que tomou conta de Saulo era um convite para que ele olhasse para dentro dele e adquirisse uma maturidade psíquica para mudar o rumo de sua vida. E mudou, né? Então a cura, ela vem de dentro para fora. A dor no peito pode ser uma tristeza. A diabetes pode ser uma falta de doçura em sua vida. A enxaqueca pode ser uma busca pelo perfeccionismo, uma autocrítica, uma ansiedade. Então essas dores e essa doença que aparentemente nós achamos que é algo do corpo, tem algo por trás e que a gente precisa descobrir, né? Não adianta querer curar uma depressão, mas você tem um orgulho ferido, você tem um sentimento de decepção em relação às coisas que você viveu, a perdas que você teve, uma culpa dentro de você. Você tem que trabalhar tudo isso, né? Esses sentimentos, essas emoções. Não necessariamente pode-se chegar na cura, mas é o caminho para ela. É um dos caminhos, são caminhos para se buscar isso. Agora, o oposto também não acontece, né? Então, o fato de você não buscar, né? Tudo que eu tô falando aqui, essas dicas, não vai ajudar em nada. Se você continua reclamando, se você continua praticando os mesmos atos de sempre, se você não para identificar o que aquilo tá lhe mostrando, lhe sinalizando, se você não se cuida, né? Não se ama e não busca coisas boas para sua vida, tenha certeza que é difícil a cura. Ela pode se retardar ou ela pode ser muito mais difícil se você tomar atitudes opostas. Outra dica, a dica 8, são 10. Farmácia de Deus, né? São os remédios, 5 remédios que o médico Jesus nos ensina, que não tem contraindicação,
que você pode tomar várias vezes ao dia, que não vai fazer mal, pelo contrário, vai fazer bem. Eu trouxe um texto aí de Bezerra de Menezes, uma frase dele que ele fala: receberemos pela oração o concurso espiritual, rogando a Jesus para que os nossos corações sejam fortificados no caminho da dor e luz em que nos encontramos. Bezerra de Menezes, no livro Apelos Cristãos. E quais são esses 5 remédios prescritos pelo médico Jesus? A oração, o perdão, a fé, o amor e a paciência. A oração é um banho de luz, né? É um canal do socorro divino, né? É onde você fala e você escuta. E não tem contraindicação. Pode fazer 3 vezes ao dia, começa com 3 vezes ao dia, se sentir necessidade, dobra a dosagem. Pode usar desse remédio assim à vontade, porque vai fazer muito bem. O perdão você limpa a mágoa, você limpa a culpa. É uma limpeza que você faz, né, em você. A fé lhe dá força, né? Lhe dá força divina para você enfrentar a doença, né? Para você buscar essa cura. A fé, ela tem um poder de que você acredite que vai passar por isso, né? Que vai sair, vai conseguir enfrentar e vai sair dessa. Amor, né? O amor você experimenta um êxtase profundo que doença alguma é capaz de resistir, né? Fora do amor não há cura. O amor restaura, o amor alegra, o amor anima, o amor lhe dá força, né? Quantas pessoas se sentem tão bem, tão fortes quando tem ao seu lado pessoas que lhe amam e que lhe dão força, que estão ali lhe encorajando. Como é importante a família, o marido, a esposa, nesses momentos, né? Você tá ali do lado, sabendo que você tem esse amor, né? Como é bom, como isso lhe fortifica. E a paciência. A paciência acalma a irritação, a ansiedade, o mau humor, né? Entender que essa doença ela foi construída durante muito tempo, então ela não vai se curar também da noite para o dia, né? Ela tem o seu tempo, ela tem o seu processo de cura, então precisa-se ter paciência para enfrentar, né, a doença. A doença ela nos ensina, ela nos deixa muitas vezes mais humildes. Quando você tem alguma dificuldade que você precisa do outro para determinadas coisas, né? Você reconhecer a importância do outro, você aprender a pedir ajuda. A doença nos deixa consciente das nossas fragilidades também, né? Eu separei um trecho do livro Paulo e Estevão, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que é um momento que eu acho tão lindo, em que Saulo ele encontra Abigail. E ele pergunta numa conversa, que eu não vou estender aqui todo o diálogo dos dois, mas no final ele pergunta a Abigail: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo, do Cristo? Ela responde: ama. Aí ele mais adiante pergunta: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Ela disse: trabalha. E aí ele pergunta: que providência adotar contra o desânimo destruidor? Ela disse: espera. Em um gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, livre de caprichos pessoais. E aí, mais adiante, ele pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Aí ela apertou-lhe as mãos com mais ternura e disse: perdoa. Então, nessas perguntas de Saulo a ela, Abigail,
que já estava no mundo espiritual, né? Já havia desencarnado, em que ela diz: ama, trabalha, espera, perdoa. É o que a gente falou aqui dos remédios, é o amor, é a paciência, é o perdão e é o trabalhar, né? É o agir, é o ajudar, é não ficar numa zona de conforto, do coitadinho, da reclamação, do vitimismo. É muito, muito bonito essa passagem do livro. Bom, nona dica, dieta mental. E aí eu trouxe uma frase do livro de Vinha de Luz, também uma frase de Emmanuel, em que ele fala: em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo espiritual. As nossas células, elas se alimentam dos nossos pensamentos, né? Tudo que você passa na mente, passa no corpo, vai para o seu corpo. Você não é só o que você come, você é o que você pensa. E a gente sabe o quanto o pensamento tem força. O pensamento é matéria, né? Tá lá no livro Pensamento e Vida. Pensamento tem força, pensamento é matéria. Então seleciona os pensamentos. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais, né? A gente percebe no nosso corpo, né? Quando a gente está apaixonado, quando a gente é aprovado em alguma prova, em algum concurso, nas situações felizes da nossa vida, como o nosso corpo se sente bem. Ao mesmo tempo, como o nosso corpo se fragiliza, né? E sente os momentos de tristeza, de medo. O medo, né? O medo nos paralisa. Então a gente precisa fazer uma dieta nos nossos pensamentos, né? A gente filtrar o que é saudável e o que não é. O que a gente vai cultivar e o que a gente não vai. Não podemos associar a doença à morte, né? A pessoa às vezes está doente, a primeira coisa que pensa é morrer e fica com medo. Aquilo ali pode, inclusive, agravar aquela situação, né? Muitas pessoas já enfrentaram doenças incuráveis e desencarnaram por outros motivos que não necessariamente a doença, né? A gente sabe que a morte do corpo físico vai acontecer em algum momento, né? A gente sabe também que não morremos, que a gente continua, né, no plano espiritual. É uma continuidade, apenas não temos mais o nosso corpo. A gente sabe disso e sabe que isso vai acontecer a qualquer momento, né? Então a gente precisa não cultivar esse tipo de sentimento, que é natural, né? Eu não digo que a gente não vai sentir, nós vamos, mas a gente precisa cultivar os sentimentos e os pensamentos bons. A gente precisa substituir os pensamentos ruins pelos bons. Quando vier uma coisa ruim, eu tô tão mal hoje, não tô bem, acho que, né, que tô piorando. Substitui, né? Eu vou me sentir melhor. Eu acho que é uma fase difícil, mas eu vou sair dessa, né? Eu vou conseguir enfrentar. Graças a Deus eu tô aqui hoje, né? Tô respirando, Então a gente precisa escolher que tipo de pensamento nós vamos cultivar, né? Combata o medo com a fé. A doença, ela vai ter o peso e a importância que você atribui a ela. Narra o Evangelho que Jesus andou sobre as águas do mar. Pedro tentou fazer o mesmo. Jesus então o convidou para também andar sobre as águas. Veio um vento forte, ele teve medo e começou a afundar. Jesus o salva e diz a Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então a doença é esse vento forte, que balança a sua vida e faz nascer o medo, a dúvida. Então não vamos pensar a doença como um castigo. Doença é auxílio,
é mensagem, é ensinamento. E vamos ter fé para que a gente possa cultivar, né? Vamos pensar em saúde, vamos pensar no que a gente quer da vida a partir de agora. A cura depende de como você olha para a vida, de como você enfrenta a vida, né? O pensamento tem essa energia e o que você pensa vai fazer diferença. Vai fazer diferença, a forma como você lida com tudo isso. A pessoa, quando ela se enxerga doente, ela cria uma atmosfera de enferma, ela às vezes se comporta como doente, fala como doente, né? Pensa como doente. Isso tudo só piora e só aumenta, né? Então a gente precisa criar um ambiente de paz, de fé, de acreditar que tudo isso vai passar, de que a cura vai chegar, né? Acreditar nisso, arejar com otimismo, vamos ler coisas boas, não precisa ver noticiário só tem notícias de, né, crime, enfim, coisas que deixam a gente tão para baixo. Conversa com pessoas interessantes, lê um livro, vê um filme, dança, canta, esteja com seus filhos, com seu marido, sua esposa, com quem ele traz paz, viaja, quem gosta de viajar e quem pode, né? Então experimenta, ajuda o outro, né? Ajuda o próximo, faz alguma coisa por alguém, isso faz tão bem e tudo isso volta, né? De uma forma muito boa e ajuda nesse processo de cura. E por fim, né, nessas 10 dicas, nesse top 10 de atitudes, né, que nos ajudam a enfrentar esses momentos difíceis e essa doença, vem a gratidão, né? Coloquei aí uma frase de Osho em que ele fala: uma vez entendido o sentimento da gratidão e permitido que ele se aprofunde em você, começará a se sentir grato por tudo. E quanto mais grato você ficar, haverá menos queixas e menos resmungos. Uma vez desaparecidas as queixas, a infelicidade desaparecerá. Esse é um dos segredos mais importantes a serem aprendidos. Então a gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde. O ato de agradecer faz com que o corpo libere endorfina na corrente sanguínea. Isso fortalece o sistema imunológico, isso favorece a dilatação das artérias, relaxa o aparelho circulatório, né? A gente tem Jesus como exemplo, que nunca reclamou, né? Qualquer palavra de insatisfação, reclamação, apesar de tudo que ele vivenciou. Quando a gente foca em algo errado na nossa vida, a gente esquece tudo de bom. Quando a gente foca num defeito, a gente esquece de todas as qualidades, né? Você se queixa às vezes de um determinado órgão, mas esquece de agradecer a todos os outros que estão em funcionamento e estão funcionando muito bem, né? A gente precisa pensar nisso e não deixar que a doença seja o todo, né? Por que a gente não agradece? Porque estamos doentes, mas estamos respirando. Nosso coração está batendo, a gente está andando, né? Se for o caso, o sangue está nas nossas veias. Quanta coisa boa acontece no nosso corpo diariamente e a gente não agradece, né? Um dia nós vamos abandonar esse corpo, vamos regressar ao lar espiritual. E o que é que fica, né? Os ensinamentos, as coisas boas que nós fizemos pelo outro. Nada de material vai com a gente, né? Nada disso vai importar, seus títulos, nada. Mas as coisas boas que nós vivenciamos aqui e que nós fizemos pelo outro. O que vai importar no outro lado da vida foi o amor que nós sentimos, os sorrisos que demos, né? O bem que fizemos, as músicas que cantamos, os abraços que distribuímos, os poemas que declaramos e a vida que nós vivemos de uma forma plena.
Então esses são os 10 principais ensinamentos, não sei se principais, mas 10 que eu acho importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, independente de qualquer coisa. E que vão nos ajudar muito no enfrentamento de um momento difícil, de uma doença. Eu quero encerrar lendo um poema de Francisco Cândido Xavier, chamado A Alma do Mundo. Quando você conseguir superar problemas graves, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória para o resto da vida as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Há 2 tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe, e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Tenha a sabedoria superior, seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Chico Xavier. Vamos escutar, vamos sentir, vamos aprender com tudo que a vida nos ensina, inclusive os momentos difíceis e a doença. Muito obrigada e gratidão a todos.